Paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Queremos dar as boas-vindas aos nossos amados irmãos que estão nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. Dizer a você que é um prazer muito grande tê-lo assistindo e espero que você possa estar se inscrevendo em nosso canal e compartilhando essa mensagem com outras pessoas. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos 1 a 12. Diz assim a Sagrada Escritura: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Podeis sentar-vos, queridos. Glória a Deus. O Evangelho de Marcos, diferentemente de outros evangelhos, que tem toda uma narrativa introdutória da genealogia ou do nascimento de Jesus, o Evangelho de Marcos ele já inicia trazendo a obra ministerial de Cristo, aquilo que Jesus já estava realizando. E nesse capítulo 2 em especial, se apresenta um milagre maravilhoso, impactante, que Jesus realiza no início do seu ministério. Essa narrativa mostra que Jesus está voltando para Cafarnaum depois de muitas noites acampados no deserto, por causa de sua súbita notoriedade. No capítulo 1 fala que as multidões viram os milagres, viram os sinais realizados por Jesus e o buscavam, e ele já não tinha mais como andar no meio das cidades, e assim procurava locais inóspitos, desertos. Então, devido a essa notoriedade, ele retorna a Cafarnaum. Ele voltara para casa. Porém, mesmo em Cafarnaum, aquela notícia da sua chegada vaza entre os moradores e também entre aqueles que o seguiam ou que queriam conhecê-lo. Parece que Cafarnaum passa a ser a sua base de ministério. Há uma enorme multidão disputando o melhor lugar na casa, ou até mesmo fora dela. Então nos é dito que ele lhes pregava a palavra. Eu sei que nós estamos sempre atentos aos relatos dos milagres, dos sinais que Jesus opera. Mas o ministério de Jesus, em grande parte, ou na sua maioria, ele está firmado na pregação da palavra, no ensino da palavra. E até aí tudo bem. Até porque este tem sido um padrão do seu ministério, pregar a palavra. Mas então, vieram alguns homens trazendo um paralítico. Acredito que eles esperavam a cura daquele homem. Jesus já era notícia na Palestina, Jesus já era notícia entre o povo, e os seus milagres corriam de boca em boca. As pessoas afluíam a Jesus, os doentes o buscavam. E aí nós temos o relato de que um paralítico, alguém que não tinha os movimentos, estava impedido de locomover-se, é levado, é conduzido por 4 homens. Levam aquele paralítico até a casa, mas não encontram como adentrá-la, não havia espaço, a multidão apertava a entrada. Então eles tomam a decisão de pôr uma escada até o telhado, aonde Jesus estava ali ensinando. As tensões começam a aumentar, quando aqueles homens começam a escavar seu caminho pela laje. Diferentemente dos nossos dias, que tudo é concretado com cimento, com ferro, as lajes, o forro era formado por barro e madeira. E então eles começam a escavar aquela
base aonde eles poderiam adentrar com o paralítico. Dá para imaginar aquela cena, é bem dramático. Jesus está no meio da sala, e ao seu redor estão os discípulos, estão os amigos, familiares, e até mesmo os escribas. A elite religiosa da sinagoga local estava ali julgando cada palavra que saía da boca de Jesus. É nesse contexto que então aquele paralítico é descido. O sermão de Jesus prende a atenção do povo, e de repente o barulho da escavação, os grunhidos de esforço dos homens rompendo o telhado, começa a distrair os ouvintes. Poeira, destroços começam a cair à medida que os homens cavam o seu caminho. É interessante porque a linguagem que Marcos usa é bastante enfática. Quando ele descreve o que eles fizeram, literalmente, ele diz algo assim: eles abriram um buraco na laje, eles romperam o forro. Não foi uma operação silenciosa, não foi uma operação sutil, que passasse despercebida. Certamente as pessoas ficaram inquietas, quando começaram a ouvir aquele barulho, e à medida que os escombros caíam sobre os seus ombros, talvez alguns até mesmo tenham ficado amedrontados. Jesus não pôde continuar o seu sermão, porque de repente um facho de luz enche a sala, e aquela claridade então é encoberta com a silhueta desse homem sendo baixado para o meio da sala. Nesse momento Jesus então interrompe o seu sermão. Jesus não está triste, Jesus não está chateado por ter tido o seu sermão interrompido. Veja que no versículo 5, ele, vendo a fé que aqueles homens tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Que coisa interessante de se dizer: filho, os seus pecados estão perdoados. Eu me pergunto, amado, se depois da dificuldade daqueles 4 homens seguirem pela cidade, procurando a casa onde Jesus estava hospedado, depois que ali chegaram e viram a multidão e a dificuldade, o impedimento para adentrarem com um paralítico que era levado numa cama até Jesus, eu fico pensando, no momento em que eles sobem na escada, que eles depositam aquele paralítico na maca em cima do forro, e começam a quebrar o forro, se esforçando para poder então descer aquele paralítico aonde Jesus estava, crendo que Jesus iria curá-lo, que Jesus iria repreender aquela enfermidade. E eles escutam de Jesus a seguinte declaração: filho, os seus pecados estão perdoados. Aqueles 4 homens que suaram, que trabalharam tanto, talvez estivessem bastante decepcionados. Eu me pergunto, qual seria a nossa reação diante de uma declaração dessa? Afinal, eles trouxeram o amigo para ser curado, e Jesus, ao invés de ordenar a cura, pronuncia uma palavra de perdão. Quaisquer que sejam as suas expectativas, precisava ser satisfeita, e Jesus sabia disso. Afinal, qual é o valor do uso de todos os nossos membros, se nós continuamos a ceder os membros do nosso corpo como instrumento do pecado? De que adianta, se depois de ter restaurado a saúde, aquele homem permanecesse debaixo da ira de Deus, por conta dos seus pecados? Nesse poderoso milagre, Jesus nos apresenta 3 ensinos maravilhosos acerca da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Essas verdades mudaram a vida daquele paralítico, mudaram a minha vida e continuam mudando a vida de muitos homens que são impactados pela palavra do Senhor. Aqueles homens, eles não foram mais os mesmos. Eles viram algo diferente acontecer naquele local. O primeiro ensino que nós podemos tirar dessa passagem, queridos, é o alcance da graça. O alcance da graça é maior do que pedimos. Jesus, amados, tem uma maneira de penetrar nas questões, não para aquilo que achamos que precisamos, ou que achamos que queremos dele, mas para o que realmente precisamos, quer nós saibamos ou não. E o que realmente nós precisamos, amados, é que o nosso coração esteja
perdoado por Deus, é que a nossa vida seja perdoada pelo Senhor. Você pode não pensar que essa é a sua necessidade mais urgente. Talvez você esteja enfrentando hoje uma série de problemas na sua vida. Alguns desses problemas você poderia dizer: pastor, eu gostaria que o Senhor Jesus os resolvesse. Não sei o que fazer com meu filho adolescente problemático. Outros diriam: fiz algumas escolhas erradas no passado, agora estou em uma situação financeira terrível. Outros diriam: o médico me comunicou que a minha saúde não está nada bem. Outros diriam: meu cônjuge me traiu e não sei o que fazer. Claro, queridos, que todos nós adoraríamos que o Senhor Jesus viesse e nos livrasse das nossas provações, das nossas lutas, das nossas dificuldades. Quem não gostaria de viver numa maneira confortável, tranquila? Mas lembremos-nos que a terra não é o céu, que aqui nós teremos muitas aflições. E mesmo que o Senhor Jesus ame ouvir os seus filhos quando eles o chamam diante das provações e dos fardos que carregam, e muitas vezes Ele nos livra e Ele nos dá graça para que possamos sustentar as dificuldades, mesmo por elas passando. Nem sempre, queridos, nós vamos ter todas as nossas necessidades segundo o que nós queremos supridas. Há uma diferença entre levar a Deus as nossas necessidades diárias, a nossa necessidade de pão de cada dia, a nossa necessidade de socorro em meio às provações e desafios da vida cotidiana, e vir a Ele apenas quando as balas estão voando acima das nossas cabeças, quando já esgotamos todas as alternativas de vencermos sozinhos. É muito bom quando nós podemos colocar o nosso sonho, o nosso futuro nas mãos de Deus, e apresentar a Ele a nossa necessidade. Mas infelizmente hoje nós vivemos dias em que boa parte daqueles que se dizem cristãos só buscam a Deus quando o flagelo já o alcançou, quando a derrota já adentrou a sua casa. Todos os nossos melhores esforços para consertar a vida por conta própria finalmente se provaram inúteis. E aí, como último recurso, não havendo outra opção, rogamos a Jesus para nos tirar do precipício. Nesses momentos, quando tudo parece perdido, quando nossas forças se exauriram, é que achamos que precisamos de Jesus. No momento da bonança, no momento da fartura, no momento da saúde, no momento da alegria, Jesus fica de lado. Mas diante da ameaça, diante da enfermidade, diante do desemprego, diante da crise familiar, aí recorremos, aí clamamos, aí suplicamos. A nossa passagem, queridos, dessa noite, de Marcos capítulo 2, versos 1 a 12, está nos lembrando que Jesus não está interessado em consertar as nossas bagunças, tanto quanto em limpar os nossos corações. O que realmente precisamos é ouvir em nossos corações e na nossa consciência a voz de Cristo nos dizendo: meu querido filho, minha amada, seu pecado está perdoado. Certamente essas são palavras as mais preciosas já ditas para qualquer homem ou mulher. Filho, os seus pecados estão perdoados. Porque o que adianta, queridos, a promessa de um carro novo? O que adianta a promessa da casa própria? O que adianta a promessa de uma família harmoniosa, se nós não temos a perspectiva do perdão de Deus? Que caminho ou para onde estamos seguindo? Para todas as pessoas que estavam naquela casa lá em Cafarnaum, as palavras de Jesus talvez soassem lamentavelmente inadequadas. Elas conheciam Jesus, elas já ouviram falar que Jesus operava milagres, e ao verem aquele paralítico descer na cama, elas imaginavam que Jesus iria curá-lo. Jesus ficaria condoído com a luta daquele homem, daquele pobre miserável. Mas aí Jesus declara perdão dos pecados. Jesus, diante daquele paralítico, estava sendo confrontado com a encarnação da fraqueza, do sofrimento e da necessidade. Aqueles homens vieram ali a Jesus porque reconheciam
que não havia outro lugar para eles estarem, para procurarem a cura, que não fosse na presença de Jesus. As palavras de Jesus ainda ecoavam na sala: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns poderiam dizer: Jesus, pensávamos que tu eras o milagreiro, isso é o melhor que tu podes fazer? A cura desse miserável deve estar além da tua capacidade. Eu acho que nós nos enganamos contigo, ouvimos falar tanto de ti, que tu já tinha expulsado demônios, que tu tinha curado até mesmo o paralítico onde tu estavas anteriormente, mas agora presenciamos que talvez o teu poder não seja lá essas coisas, Jesus. Mas, queridos, o que quer que os outros pensassem, no entanto, sem dúvida, para aquele paralítico, essas eram palavras que ele nunca esqueceria. Palavras sobre as quais toda a sua vida, a partir daquele momento, viraria de cabeça para baixo. Ele veio em busca de cura. O que ele encontrou foi muito mais maravilhoso. Veja o que a graça realmente realiza quando é derramada em nossos corações, quando nos reconcilia com Deus e nos lava de todo pecado. É muito mais maravilhoso do que qualquer libertação momentânea de uma provação terrena. Mesmo que Deus te conceda a libertação de uma luta que você está vivendo, isso não se compara ao grande milagre da salvação que Ele já tem te concedido. Aquele homem encontrou o perdão e nunca mais seria o mesmo. Deixe-me perguntar a você: por que você está aqui? O que você está procurando que Jesus faça por você? Seja o que for: prosperidade, cura de uma enfermidade, solução de uma crise familiar, um emprego. Nada se compara àquilo que o Senhor quer te dar nessa noite, que é o perdão dos teus pecados. Seja o que for, o cerne da questão, diz o texto sagrado, é a necessidade do teu coração. E isso é o que mais interessa a Jesus. É preciso receber o perdão. E Jesus é o único que pode nos perdoar. Ele é o caminho, é o único que pode nos fazer chegar a Deus. Ele é a vida. Estamos mortos nos nossos delitos e pecados, se não o confessarmos como Senhor e Salvador. É preciso receber o perdão. Você já foi até Jesus? Esteja certo que se há alguém que pode perdoar os teus pecados, essa pessoa, essa única pessoa é Jesus Cristo. O alcance surpreendente da graça, queridos, é muito além das necessidades sentidas. Ela é aplicada realmente naquilo que precisamos. E o que mais precisamos é o perdão dos nossos pecados. O alcance da graça vai até o nosso coração. As outras coisas podemos até alcançar. Podemos alcançar uma saúde estável com a medicação, com um bom tratamento médico. Podemos alcançar uma família estabilizada com conselheiros matrimoniais. Podemos conseguir aí resolver problemas da rebeldia dos nossos filhos, ou de não sermos entendidos pelos nossos pais com um bom terapeuta. Porém, o perdão dos nossos pecados, a ciência não pode nos oferecer solução. Os políticos não podem aprovar uma lei para que tenhamos os nossos pecados perdoados. O governo não pode editar um decreto para que tenhamos os nossos pecados perdoados. Nenhum sacerdote tem esse poder de perdoar os pecados. Somente Jesus tem poder para perdoar pecados. É por isso que o alcance da graça é muito maior do que aquele que nós pensamos, ou até mesmo pedimos. Porque a tendência nossa é pedir coisas exteriores, coisas que satisfaçam a nossa carne. Mas há um segundo ensino, aqui em Marcos capítulo 2, versos 1 a 12. É acerca da fonte da graça. De onde vem a graça? Veja os versículos 6 a 12. Claramente, amados, os escribas, eles não estão nada impressionados com o que está acontecendo ali naquela sala. Ao verem e ouvirem Jesus em ação, eles ficam indignados. Eles foram até ali, deixaram a sinagoga local. Eles foram ali procurar ouvir Jesus, não porque quisessem aprender,
não porque quisessem de alguma forma glorificar a Deus, não, eles estavam procurando alguma palavra para que pudessem acusar Jesus, e agora, aparentemente, eles poderiam dizer, pronto, o que é que nos falta? Esse homem é um blasfemo. Eles ficam ofendidos com a audácia de Jesus, que presume para eles perdoar pecados. Então os mestres da lei começam a resmungar. Veja que no versículo 7 diz assim, por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? E eles começam a cochichar entre si, começam a falar entre eles. Veja a lógica dos mestres da lei. Primeiro, eles pensam, bom, somente Deus perdoa pecados. Bom, Jesus é um homem. Logo, Jesus está blasfemando ao reivindicar para si um papel, um poder, uma autoridade que pertencem a Deus. Você está vendo a lógica daqueles escribas? Aqui está a raiz, a verdadeira raiz do conflito emergente com Jesus, e que Marcos vai rastrear para nós através de todo o restante do seu evangelho, porque nós vamos ver que os escribas e fariseus vão contender com Jesus durante todo o seu ministério, procurando encontrar alguma falha, algum erro nos ensinamentos e naquilo que Jesus fazia. No decorrer desse evangelho, veremos Jesus várias vezes batendo de frente com o sistema religioso, por questões, por exemplo, como a observância da guarda do sábado, ou a interpretação inadequada da lei. Mas por trás de todo o seu conflito, encontra-se uma questão fundamental. Os religiosos, os escribas, os fariseus, eles não estavam realmente preocupados com o comportamento de Jesus, mas fundamentalmente a sua preocupação era com a identidade de Jesus, era com quem Jesus dizia ser, quem ele pensa que é, quem é esse homem? E para responder a essa pergunta, Jesus faz nos versículos 8 a 11, uma pergunta para responder aquilo. Ele diz, que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Ao dizer, os seus pecados estão perdoados, ele poderia ser taxado de presunçoso. E, claro, isso era fácil de dizer, até porque ninguém sabia se os pecados haviam sido perdoados ou não. Não é algo demonstrável. Então, é fácil de dizer, é fácil de falar. Não dá para provar. Porém, dizer a um homem paralítico, em que todos estão olhando, fitos nele, para que ele seja curado, aí é mais difícil, porque o resultado é imediato. Aquele homem que estava ali no momento em que Jesus declara, levante-se, pegue a sua maca e ande, de imediato, ele passa a andar. Imagino, queridos, o burburinho que começa a surgir entre todos aqueles que estavam ali mais próximos, vendo aquele grande milagre. E as pessoas que estavam fora da casa, que só ouviam o que estava acontecendo, começaram a perguntar, o que foi? O que foi que aconteceu? O homem foi curado. O paralítico está bem, está andando, está pulando. Quem ousaria, amados, fazer uma declaração, se não para demonstrar claramente que Jesus tem poder, tem autoridade para perdoar? Jesus demonstra que tem o poder de cura. Ele se virou para o paralítico e disse, levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. E assim aconteceu. Jesus se virou para aquele homem e o homem simplesmente obedeceu. Imagina só, aquele homem que durante tanto tempo esteve preso a uma cama, impedido de andar, impossibilitado de fazer as mínimas coisas. Agora, escuta essa ordem de Jesus, levante-se. Eu imagino, queridos, o tempo que aquele homem passou ali deitado. Eu imagino que ele já não tinha mais nem a prática do que era levantar-se, do que era erguer-se, mas na autoridade de Jesus, ele toma essa decisão, ele toma essa iniciativa, ele levanta e não apenas levanta, ele pega a sua maca, a sua cama, aquele local onde ele estivera preso, e ele começa a andar. Marcos estrutura o capítulo 2, dos versos 1 a 12,
colocando bem no centro da passagem a lógica dos mestres da lei que se encontra aqui no versículo 7. Os teólogos chamam isso de quiasma. Imagine, são círculos concêntricos, como ondulações em uma lagoa, emanando do epicentro. Assim, no anel mais externo, na ondulação mais larga, temos os versículos 1 e 12. No versículo 1, as multidões vêm a Jesus. E no versículo 12, diz que elas saem maravilhadas depois de terem ouvido e visto Jesus em ação. Esse é o círculo mais externo. Em seguida, vem os versículos 3 e 4. No versículo 3, os paralíticos e seus amigos vêm a Jesus em busca de cura. E nos versículos 11 e 12, o paralítico recebe a cura. Esse é o próximo círculo. Então vem o versículo 5. Jesus pronuncia o perdão, enquanto que nos versículos 8 a 10, Jesus defende o seu pronunciamento do perdão. Esse é o terceiro círculo. E bem no centro de tudo isso, está o versículo 7, com os questionamentos da lógica dos escribas. É esse versículo a chave dessa passagem. E Marcos coloca nesse centro a lógica dos escribas céticos, descrentes, incrédulos. Ele faz isso, amados, para nos mostrar que os mestres da lei dizem mais do que veem. Às vezes nós fazemos isso. Nós falamos mais do que vemos, do que acreditamos. Eles concluem que Jesus é apenas um homem, um blasfemador. No entanto, a cura demonstra quem realmente Jesus é. É muito mais do que aqueles religiosos pensavam. Ele é o Deus homem, aquele a quem nossos pecados ofenderam, a quem só pertence a Ele a prerrogativa de perdoar pecados e restaurar o homem. Marcos destaca aqui a impressionante cegueira dos escribas. Mas isso não é um privilégio dos escribas do passado. Infelizmente há muitos céticos, há muitos incrédulos, há muitos descrentes nos nossos dias. Homens e mulheres que veem o poder do Senhor de transformar o coração do homem, mas continuam descrentes, sem compromisso com Deus. Infelizmente, há muita cegueira espiritual, que impede que muitos admitam que Cristo é o próprio Deus que desceu para habitar entre nós, cheio de graça e verdade, que Jesus é a fonte da graça, que Jesus é a fonte do perdão, e que todos nós somos transgressores da lei de Deus e carentes, dependentes do perdão de Deus. Este conflito, queridos, entre Jesus e a elite religiosa, apenas está no início aqui no capítulo 2, mas se a gente pudesse olhar ao longo de toda a história humana, a gente vai ver que esse conflito continua a existir até os nossos dias. Aparentemente parecia, por um momento, que os adversários de Cristo tinham saído vitoriosos, porque num primeiro instante, aquele paralítico não andara, porque Jesus tinha atingido a necessidade primária daquele homem, o perdão dos seus pecados, e aí veio a necessidade secundária sendo alcançada, ele foi curado, e aí os fariseus, os escribas caíram em si. Infelizmente, amados, nós observamos que muitos ainda continuam endurecidos, são impactados pela palavra de Deus, são admoestados a se corrigirem diante daquilo que tem feito e que tem entristecido o coração do Senhor, mas permanecem endurecidos. Cristo teria que ser condenado, Cristo teria que sofrer, Cristo teria que morrer, não apenas por aquele paralítico, mas por cada um de nós. E hoje o que Jesus está a dizer para você e para mim: filho, você confia em mim? Se assim você o faz, os teus pecados estão perdoados. Jesus foi condenado para que cada um de nós pudéssemos ser salvos. O Salvador, sem pecado, foi morto, para que a minha alma pecaminosa, para que a sua alma pecaminosa fosse salva. Assim, somente desse jeito, o justo Deus foi satisfeito. E aquele que olhar para Jesus, saiba que Ele o perdoa. Queridos, deixe-me perguntar-lhe novamente: por que você está aqui? Nesse segundo ensino,
nós vemos que a fonte da graça é Jesus. Há muita fonte barata aí fora, há muita fonte rota aí fora, há muita fonte suja aí fora, mas a única fonte verdadeira, a única fonte que mata a sede do sedento é Jesus Cristo. É por isso que lá em Mateus capítulo 11, verso 28, o Senhor Jesus diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Ao afirmar isso, Jesus não está dizendo apenas que Ele vai tirar a carga dos teus ombros, a carga que talvez você se sinta hoje muito pesada. Pastor, eu estou levando uma responsabilidade muito grande sobre os meus ombros, só eu que cuido da minha mãe, os meus irmãos abandonaram tudo nas minhas costas. Pastor, só eu que trabalho na minha casa, lá em casa eu tenho que manter as contas em dia, porque ninguém ajuda. Pastor, eu com todos esses meus problemas de enfermidade, eu continuo fiel ao Senhor. Às vezes, queridos, nós olhamos para nós mesmos e nos sentimos a pior das criaturas, e talvez até mesmo sejamos, não porque passamos provações, mas por conta do nosso pecado. O quanto nós precisamos do perdão de Deus, o quanto nós carecemos de uma reconciliação com o Senhor. E aí chegamos ao terceiro ensino, que é sobre a aplicação da graça. Nós vimos que a graça de Deus, ela tem uma amplitude maior do que aquela que nós imaginamos. Ela não atinge apenas a minha necessidade exterior, mas ela atinge aquilo do mais profundo do meu coração. Nós já identificamos qual é a fonte da graça de Deus. A fonte da graça de Deus não é aquilo que os homens podem construir, alcançar, adquirir. Não, a fonte da graça de Deus é Jesus Cristo. Mas é necessário saber acerca da aplicação da graça. Será que a aplicação da graça se dá apenas a uma elite religiosa? É apenas para pastores e presbíteros? É apenas para o ministério de louvor? Será que a graça de Deus só atinge aqueles que estão numa situação de um coração mais endurecido? É um criminoso? É um adúltero? Qual é a aplicação da graça? Como é que eu faço para colocar as mãos na graça de Deus? Como faço para tornar a graça minha? Vamos ver, queridos, as diferentes coisas que as pessoas que estavam naquela casa viram. Pense por um momento na multidão. Talvez a multidão que entrava na casa para ouvir Jesus, viu quando o homem foi abaixado para o meio da sala. Ali foi um momento de susto para aquelas pessoas. Talvez alguns dissessem: vamos esperar para ver o que vai acontecer. Esses daí estão descendo esse doente. Será que vai acontecer algum milagre? Eu aposto 10 que não vai acontecer nada. Não. Olha aí, o homem aí é milagreiro, ele vai chegar junto. Não. A gente só ouviu falar, a gente nunca viu nada dele realizar. Imagina a multidão diante daquele quadro. Mas além da multidão, tinha os escribas e as elites religiosas presentes na sala, que ouviram a declaração de Jesus, e por um momento a taxaram de impiedosa, ultrajante. Afinal, que rabino? Jesus era considerado rabino. Que rabino teria tempo para um paralítico? Seria considerado aquele um imundo? Provavelmente aquele paralítico era merecedor de tudo o que tinha acontecido com ele. E se ele era paralítico, talvez fosse algum pecado do passado dele ou dos seus pais. Certamente, queridos, eles diriam: ele não merecia a atenção de Jesus. E então, quando Jesus começa a falar com ele e interagir com o paralítico, os mestres da lei ficam escandalizados. Mas também tinha a proprietária da casa. Ela provavelmente estava pensando mais no buraco em seu telhado do que em qualquer coisa. Ela não estava preocupada no paralítico, se ele ia andar ou não. Ela não estava preocupada se os religiosos iam pensar o que de Jesus. Ela estava olhando para o rombo que fizeram no seu telhado. Como é que ela ia pagar aquela despesa? Mas repare, queridos, que Jesus viu tudo aquilo. Mas em especial, Jesus viu a fé daqueles homens. A fé de um homem paralítico, totalmente indefeso e impotente, que nada podia fazer. Ele precisava ser levado a Cristo, ele não conseguia chegar a ele sozinho. Esta é a imagem da nossa verdadeira condição. Esse é o nosso quadro da nossa vida, pintado com todas as cores da nossa existência. Queridos, todos nós estávamos impossibilitados de chegar a Jesus. Todos nós estávamos desgarrados, afastados dos caminhos do Senhor. Não queríamos nada com Deus, não queríamos nada com o Evangelho.
Era essa a nossa realidade. O pecado nos afastava do Senhor, mas a palavra de Deus diz que a sua graça, através da fé, fez com que nós nos achegássemos a Ele. É isso que Paulo afirma lá em Efésios capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É o Espírito Santo agindo no coração, no meu coração e no teu coração. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite, talvez a sua vida esteja virada de cabeça para baixo, você só veja derrota, tristeza, maldição, mas eu quero te dizer nessa noite, que Deus tem um poder de transformar todo o mal em bem, Deus tem poder para restaurar a tua vida, Deus tem poder para te dar vitória. A fé daqueles homens, queridos, não permitiu que eles parassem frente aos obstáculos, a graça do Senhor os atraiu. O que é que tem impedido você de continuar nos caminhos de Deus? Será que este mundo, com os seus apelos, tem te cegado? Será que as dificuldades, as lutas, têm feito você esmorecer? Lembre-se que a graça de Deus é superior na nossa vida. É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que renova as nossas forças, é o Senhor que nos dá perspectiva de amanhã, quando esse mundo caótico em que nós vivemos, caminha para a destruição. A fé daqueles homens era inconfundível, era evidente, todos que estavam vendo o esforço deles, percebiam isso. É a fé deles que leva Jesus a declarar o perdão dos pecados. Os escribas não têm nada por Jesus a não ser desprezo. Ainda hoje há muitos que desprezam Jesus, há muitos que hoje diante de um apelo dizem não a Jesus, há muitos que diante do confronto com os seus pecados continuam envolvidos no pecado e não voltam-se para Deus. Quem pensa ele, diriam os fariseus, os mestres da lei, ele é um mero filho de um carpinteiro de Nazaré, é um blasfemador. Mas, queridos, aquele paralítico, os seus amigos sabiam melhor quem era Jesus. Talvez lá no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança, você vai encontrar pessoas que talvez não reconheçam a pessoa de Jesus na sua vida. Talvez elas estejam aí murmurando, reclamando. Mas eu quero dizer para você que tem derramado lágrimas, que tem chorado na presença do Senhor, que tem buscado a Deus, suplicando a sua misericórdia, a sua ajuda, a sua intervenção, saiba que o Senhor é contigo, o Senhor é que te concede a vitória. Quero reiterar minha pergunta: por que você está aqui? É somente pela graça de Jesus, queridos, que nós estamos aqui. Eu lembro a primeira vez que eu participei de uma reunião evangélica, eu tinha todos os motivos para rejeitar aquele convite que me fora feito por um colega de trabalho, e já várias vezes antes tinha rejeitado convites, mas naquele dia foi especial, aquele sábado foi tremendo na minha vida. Talvez você possa lembrar-se do dia em que você foi impactado pela palavra de Deus, talvez um folheto que chegou às suas mãos, talvez a mensagem pregada no púlpito da igreja, ou numa cruzada evangelística, talvez até mesmo o testemunho de vida do seu marido, da sua esposa, do seu pai, do seu filho. O mais importante é que o Senhor te alcançou com o seu perdão. Precisamos chegar a Jesus. A mensagem da igreja hoje é essa: as pessoas precisam chegar a Jesus, não há outro caminho, somente Jesus salva, somente Jesus nos dará o perdão que os nossos corações necessitam. Você vem a Jesus nessa noite e Ele lhe diz: hoje, como você confia em mim, você será limpo, você será perdoado, porque você está aqui. Você está aqui para receber o maior de todos os milagres. Você está aqui para receber o perdão dos teus pecados. Alguns de nós estão lutando com a vergonha e a culpa. Talvez olhem para o seu passado e se lembrem de coisas que realizaram, que praticaram, que talvez entristeça o seu marido, a sua esposa, os seus pais, os seus filhos.
coisas que o inimigo tem te acusado, tem dito para você: não tem jeito, você é um miserável, você está condenado ao inferno, nada resolve o teu problema, a tua vida desgraçada não tem solução. E infelizmente, queridos, tem pessoas que não buscam o conserto, continuam mergulhando cada vez mais no pecado, se aprofundando cada vez mais. Por mais que leiam a Bíblia, por mais que ouçam a palavra de Deus, elas estão como que blindadas àquilo que Deus possa oferecer, porque estão contaminadas pelo verme do pecado. Porém, todos nós temos uma necessidade vital e urgente para decidirmos deixar esse enorme fardo de culpa que sentimos, para deixar esse enorme fardo de desprezo que temos com a palavra de Deus. Se nós não entendermos isso, nós poderemos ser como aqueles escribas religiosos, estarmos na igreja, até participarmos do culto, de cantarmos, mas nada muda a nossa visão do reino de Deus. Achamos que apenas as coisas que nós podemos alcançar pode nos satisfazer. Para alguns, talvez, os desejos carnais. Hoje é tão fácil a imoralidade sexual. Num clicar de dedo, a gente tem o mundo pornográfico à nossa disposição. A falta de domínio próprio, para não dizer problemas com relação à murmuração, a uma língua descontrolada. Queridos, há apenas uma coisa que você precisa fazer. Você deve ir a Jesus tão indefeso quanto o homem paralítico, sem argumentos, sem justificativas, sem querer persuadir a Jesus e dizer: não, Senhor, tu sabe, a carne é fraca, todo mundo peca, eu sou mais um no meio da multidão. Não! Volte-se para Jesus arrependido, contrito, quebrantado, e busque o perdão daquele que pode te dar o perdão. Não é o pastor, é Jesus. E aí, quando você fizer assim, você descobrirá que o coração de Jesus responde ao seu com mais graça do que você precisa. Você descobrirá que Jesus é a fonte do perdão. Você descobrirá que você poderá receber a sua graça gratuitamente. Você descobrirá que no seu coração, na sua consciência, a certeza da salvação somente em Cristo. Você crê no Senhor Jesus Cristo? Você confia nele? Não demore, confie nele agora. Venha a Jesus como aquele pobre paralítico, desamparado, abatido, mas inteiramente dependente da misericórdia de Cristo. Essa é a graça que nós recebemos. Eu me pergunto se quando Jesus olha para você, ele vê a sua fé. O que é que Jesus poderia ver ao lhe olhar? Essa, queridos, é a única maneira de receber o perdão que ele pode nos proporcionar. É nos voltarmos para Jesus. Lembre-se, o alcance da graça vai até os nossos corações. A fonte da graça é o Senhor Jesus. A aplicação da graça é recebê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Que o Senhor Jesus possa nos ajudar a todos. Seja aqueles que possam, pela primeira vez, confessá-lo como Senhor e Salvador. Quer seja aqueles que necessitam de novo de encontro com Jesus. Às vezes, amados, na nossa caminhada, nós cometemos erro. Mas o maior de todos os erros é a gente continuar, perseverar no erro. E o que Deus está querendo com você nessa noite é te oferecer o perdão. Não é um perdão barato. Não é um perdão que você levanta a sua mão e diz: eu quero perdão. E saindo daqui, volta para a lama, volta ao vômito. Não é um perdão barato que Jesus tem a te oferecer. É um perdão que pode mudar a tua vida, não apenas aqui nesta noite, não apenas aqui na Gileade José Walter, mas é um perdão que o Senhor te oferece para mudar a tua vida aonde você for, porque Ele estará contigo, Ele não te abandonará. Quando a comichão do pecado bater,
o desejo te chamar para mergulhar no mal, lembre-se, é o Senhor que te dá forças para vencer.